Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rafael Marques Ferreira, eu sou aluno do 8º ano da Escola Arco-Íris e hoje eu vim dar uma pequena introdução a respeito da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações econômicas e sociais que teve início na Inglaterra no século XVIII. Se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante o século XIX até o início do século XX. Chamamos de Revolução Industrial a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico ou artesanal pelo fabril. Essas nações se tornaram predominantemente industriais e suas populações se concentraram cada vez mais nas cidades. A expansão do comércio internacional do século XVI e XVII trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. O advento da produção em larga escala mecanizada deu início às transformações dos países da Europa e da América do Norte. Permitiu a acumulação do capital capaz de financiar o progresso técnico e o alto custo das instalações das indústrias. A burguesia europeia, já fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento das técnicas e na criação de máquinas para as indústrias. Logo verificou-se que se obtinha maior produtividade e maior lucro quando se empregavam máquinas em grande escala. A primeira revolução industrial foi na Inglaterra, que o fenômeno da industrialização começou e por isso a Revolução Industrial Inglesa foi a pioneira. A primeira revolução industrial ocorreu em meados do século XVIII e do século XIX. Sua principal característica foi o surgimento da mecanização, que operou significativas transformações em quase todos os setores da vida humana. Na estrutura socioeconômica, fez-se a separação definitiva entre o capital, representado pelos donos dos meios de produção e do trabalho, representado pelos assalariados, isto eliminando a antiga organização dos grêmios ou guildas, que é o modo de produções utilizado pelos artesãos. Oi, eu sou a Nanda, aluna do 8º ano, e vim falar um pouco sobre a Segunda Revolução Industrial. A partir do final do século XIX, o capitalismo se tornava cada vez menos competitivo e mais monopolista. Apenas poucas empresas ou países dominavam a produção e o comércio. Era a face do capitalismo financeiro ou monopolista, característica marcante da Segunda Revolução Industrial. Nessa época, o Império Alemão surge com grande potência industrial, com abundância de minérios de ferro e uma cultura militar. Os alemães, capitaneados pela Prússia, fazem reformas e políticas econômicas que vão unificar o país e dotá-lo de uma indústria poderosa. Desde então, se estabeleciam as bases de progresso tecnológico e científicos, visando a inovação e o constante aperfeiçoamento dos produtos e técnicas, para melhorar o desempenho industrial. Bom dia, me chamo Mariane, sou aluna do 8º ano e hoje eu vim falar um pouco sobre a terceira revolução industrial. O ponto culminante do desenvolvimento industrial em termos de tecnologia teve início em meados do século XX, por volta de 1950, com o desenvolvimento da eletrônica. Esta permitiu o desenvolvimento da informática e automação das indústrias. Desse modo, as indústrias foram dispensando a mão de obra humana e passaram a depender cada vez mais das máquinas para fabricar seus produtos. O trabalhador intervia como supervisor, ou em apenas algumas etapas da produção. Essa fase de novas descobertas caracterizou a terceira revolução industrial ou revolução informática e tecnológica. Bom dia, meu nome é Giovana, eu sou aluna do 8º ano e hoje eu vim falar sobre a indústria 4.0. A indústria 4.0 é um conceito de indústria proposto recentemente e que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, controle e tecnologia da informação, aplicados aos processos de manufaturas a partir de sistemas cyberfísicos, internet das coisas e internet de serviços. Os processos de produtos tendem a se tornar cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis. Isso significa um novo período no contexto das grandes revoluções industriais. Com as fábricas inteligentes, diversas mudanças ocorrerão na forma em que os produtos serão manufaturados, causando impactos em diversos setores do mercado. Tornar a indústria 4.0 uma realidade implicará a adoção gradual de um conjunto de tecnologias emergentes de TI e automação industrial. Na formação de um sistema de produção físico cibernético,
com intensa digitalização de informações e comunicação direta entre sistemas, máquinas, produtos e pessoas, ou seja, a tão famosa Internet das Coisas. Esse processo promete gerar ambiente de manufatura altamente flexíveis e autoajustáveis à demanda crescente por produtos cada vez mais customizados. A terceira revolução industrial, chamada também de Revolução Informacional, começou em meados do século XX, momento em que a eletrônica aparece como verdadeira modernização da indústria. Isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e abrange o período que vai de 1950 até a atualidade. Para alguns estudiosos, a terceira revolução industrial teve início nos Estados Unidos e em alguns países europeus, quando a ciência descobriu a possibilidade de utilizar a energia nuclear do átomo. A terceira revolução industrial ganhou destaque a partir dos avanços tecnológicos e científicos na indústria, mas também se abrange em progressos na agricultura, na pecuária e no comércio e na prestação de serviços. Suas principais características e consequências foram o uso de tecnologia do sistema informativo na produção industrial, desenvolvimento da robótica, engenharia genética e biotecnologia, a diminuição dos custos e o aumento da produção industrial, a aceleração da economia capitalista e geração de emprego, utilização de várias fontes de energia, inclusive as menos poluentes, e o aumento da consciência ambiental, a consolidação do capitalismo financeiro e a terceirização da economia e a expansão de empresas multinacionais. As invenções e descobertas dessa época foram muitas, como as novas ligas metálicas que permitiam avanços na metalurgia e na construção de aeronaves, progressos na eletrônica, permitindo o aparecimento da computação e automação no processo produtivo, o uso da tecnologia atômica para fins pacíficos, com a produção de eletricidade em usinas termonucleares e em equipamentos médicos e entre outros. O desenvolvimento da biotecnologia e da engenharia genética, a conquista espacial com a descida do homem na Lua, foguetes, estações espaciais, ônibus, satélites artificiais, sondas para estudo de planetas e satélites.